Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos discutir sobre taxa de variação de uma função. Vamos lá. Bom, então nós temos aqui o gráfico de uma função chamada de f no plano cartesiano. Vamos tomar um valor qualquer x do domínio desta função. Bom, então a este valor x tem uma imagem associada que nós denotamos por f de x. Bom, se nós tomarmos um outro valor no domínio da função, vamos tomar aqui um outro valor qualquer. Esse valor, ele foi tomado a partir do valor inicial com um incremento h, ou seja, acrescentamos uma quantidade qualquer h, sendo h maior do que zero. Portanto, esse novo ponto é o ponto x mais h. Esse novo ponto no domínio, ele também possui, através da função, uma imagem, a qual denotaremos por f de x mais h. Vamos só dar uma apagada aqui para não ficar tão confuso o nosso desenho. Tá? Muito bem. Então, observem que no domínio nós tivemos uma variação, né, do valor x para o valor x mais h. E essa variação, ou seja, a diferença, então no domínio nós temos uma variação que foi de x para x mais h. Essa diferença, ou seja, a variação de x para x mais h, ela é determinada pela diferença x mais h menos o ponto inicial x. Ou seja, x menos x, zero. Então, como nós já havíamos comentado, houve um incremento na variável x de h. Mas olha só, ao variarmos a variável independente x, também houve uma variação em relação à variável dependente y, né? Ou seja, em relação às imagens dos valores de x. Portanto, como é que se deu essa variação? Bom, a imagem de x era f de x, né? f de x. E como nós variamos para x mais h, nós também obtemos a imagem de x mais h. Podemos olhar aqui, olha, no eixo y, esta variação de x, f de x, na verdade, para f de x mais h, que será denotada por... É melhor escrever aqui embaixo, então vamos apagar aqui para não ficar muito poluído o nosso gráfico. Esta variação aqui, né, ocorrida no eixo y, ela será determinada por f de x mais h menos f de x. Ok? Bom, então nós vimos aqui que, dada uma variação em relação à variável independente x, também existe uma variação correspondente à variável dependente y. Bom, então o que seria a taxa de variação de uma função? A taxa é a comparação entre as variações na variável y e na variável x, que nós descrevemos matematicamente como uma razão entre essas variações. Então, a taxa de variação da função ela é dada pela seguinte expressão: a variação das imagens
f de x mais h menos f de x. Então essa é a variação em relação às imagens sobre a variação ocorrida na variável independente x, ou seja, x mais h menos x. Então, essa expressão é a expressão que nos dá a taxa de variação de uma função. Podemos, nesse caso, né, como já vimos ali em cima, como x menos x é zero. Então, essa taxa de variação ela se torna f de x mais h menos f de x dividido por h. Ou seja, temos aqui a nossa taxa de variação de uma função quando o nosso incremento h é um número positivo. Agora vejam, h sendo um número positivo, eu poderia escolher qualquer valor. Portanto, eu poderia incrementar a variável x uma unidade, meia unidade, 2 unidades e assim por diante, né? Nós podemos ter qualquer acréscimo à variável x. Para estudar os tipos de variação de uma função mais à frente, nós iremos fazer uma escolha aqui. A nossa taxa de variação ela será chamada de taxa de variação unitária. Por que isso? Porque nós vamos tomar o nosso h como sendo 1. Então, ao tomarmos o h igual a 1, nós teremos a taxa de variação unitária. Isso vai facilitar para nós, porque a taxa de variação da função ela terá agora uma expressão onde o h é igual a 1. Ou seja, a nossa taxa de variação será f de x mais... vamos tirar aqui o h, né? Porque o h ele vale 1. Então, f de x mais 1 menos f de x dividido por h, mas h é 1. Então, f de x mais 1 menos f de x será a expressão que nós iremos utilizar para indicar a taxa de variação unitária em relação à variável x. Ou seja, com incremento sempre de 1 na variável x. Muito bem. Então, a partir de agora, nós iremos discutir sobre os tipos, né, de taxa de variação que nós poderemos encontrar. Então, essa foi a nossa primeira explicação sobre o que vem a ser a taxa de variação de uma função.